Oi, boa tarde. Meu nome é Mohamed Ibn Farouk da Silva, estudo no nono ano e hoje nós iremos fazer um trabalho sobre a Revolução Russa, trabalho de história. Oi, meu nome é Murilo, do nono ano número 23. E aí, gente, meu nome é Ana Kathleen e eu vou falar pra vocês sobre a Revolução Russa. A história da Revolução Russa. Em 1904, a Rússia entrou novamente em uma guerra, desta vez contra o Japão. Como todo conflito, esse resultou em graves consequências para o povo russo, desorganizado a economia e refletindo principalmente nos camponeses e operários. A derrota para os japoneses também fez com que os anônimos se acirrassem, elevando ainda mais a insatisfação contra o César. Já no ano seguinte, em uma manifestação popular por melhores condições de vida e pela instalação de um parlamento, o César respondeu com um massacre, matando várias pessoas em um conflito que é considerado o marco inicial da Revolução Russa. Como não poderia deixar de ser o resultado, foi uma insatisfação ainda maior da população. Apesar disso, o imperador fez algumas concessões a fim de se evitarem novos conflitos, como a criação do parlamento Duma. Entre os anos de 1907 e 1914, a Rússia entrou em um ambiente relativamente ameno, com a volta do crescimento econômico e a distribuição de terras aos camponeses. Mas ao longo do tempo, a oposição começou a ganhar bastante força, principalmente com o lado socialista baseado nas ideias de Karl Marx. Nesse sentido, a ideia era que os problemas somente acabariam com a abolição do capitalismo e a consequência da implantação do comunismo. Divididos em dois grupos distintos, os comunistas tinham ideias mais radicais, bolcheviques liderados por Lenin e moderadas menchevistas. Com o estouro da Primeira Guerra Mundial em 1914, várias consequências recaíram sobre a Rússia, com a desorganização econômica, a fome e a pobreza, os protestos contra o imperialismo e, finalmente, a renúncia por parte do César em 1917. A queda do imperador fez com que um cenário de disputa surgisse, de modo que o governo provisório ocupado pela burguesia adotasse algumas medidas que iam desde a anistia para presos políticos até a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Apesar disso, os camponeses que queriam terras e os operários que buscavam melhores salários continuavam insatisfeitos. Conclusão da Revolução Russa. Em 1922, foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, sob liderança de Lenin. Após sua morte em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país e em 1940 foi morto na Cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, seria alçada à condição de segunda potência mundial. a Revolução Russa iniciou-se em fevereiro de 1917, quando a população de São Petersburgo saiu às ruas contra César Nicolau II, pedindo melhorias nas condições de vida, de trabalho e de alimentação, bem como a retirada das tropas russas da Primeira Guerra Mundial. Em virtude dessa manifestação popular e de uma conjura política não favorável ao poder despótico de Nicolau II, o cesarismo teve fim, sendo construído em seu lugar um governo provisório, que iria governar o país até a elaboração de uma construção para a Rússia.
O governo provisório era apoiado pela Duma do parlamento russo, que administrou o país sem, no entanto, conseguir atender às reivindicações da população russa. Ainda em fevereiro, os operários de São Petersburgo voltaram a criar os sovietes, criados inicialmente em 1905, durante a Revolução Russa de 1905. Os sovietes eram os conselhos de operários formados apenas por delegados de origem trabalhadora e que tinha por função ser um órgão de administração política e econômica. Os sovietes foram construídos também dentro das fábricas, passando a ser órgãos de gestão do processo produtor. A existência simultânea da Duma e dos sovietes caracterizou a situação que foi denominada de duplo poder, com a Duma representando os interesses da burguesia e da aristocracia russa e os sovietes os interesses dos operários. Alguns partidos políticos disputavam a direção do movimento revolucionário que se expandiu entre fevereiro e outubro de 1917, alcançando todo o território do Império Russo. Os principais partidos estavam à esquerda do cenário político. Dois deles eram decorrentes de uma cisão do Partido Operário Social-Democrata Russo, que se deu origem aos mencheviques e os bolcheviques. Desenvolvimento da Revolução Russa. A Revolução Russa, ocorrida em 1917, foi um conjunto de eventos sociais e políticos que alteraram a estrutura do país. A monarquia autocrática foi substituída por um governo provisório e depois houve a formação e consolidação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob o comando de Lenin. Curiosidades da Revolução Russa. Primeiro, duas revoluções. Na verdade, em 1917 aconteceram duas revoluções russas. Uma delas, responsável por derrubar o César Nicolau II da Rússia, e aconteceu de 8 a 16 de março daquele ano. Esse primeiro levante levou o nome de Revolução de Fevereiro e instaurou um governo provisório no país. Já em novembro, durante os dias 7 e 8, os bolcheviques colocaram um fim nesse regime e, com a Revolução de Outubro, estabeleceram sua hegemonia por meio de um governo socialista. Segundo, a questão das datas. Se você percebeu algo estranho entre os nomes das revoluções e as datas em que elas aconteceram, a observação está correta. Isso acontece porque os russos ainda usavam o antigo calendário juliano, que foi criado por Júlio César em 46 a.C. Assim, os meses não correspondem aos nossos atuais. A Revolução de Fevereiro aconteceu em março, segundo o nosso calendário, e a de outubro em novembro. 3. A invasão ao palácio. Os líderes bolcheviques invadiram a antiga residência do César em 7 de novembro de 1917. O Palácio de Inverno em Petrogrado servia de sede para o governo provisório instalado pela Revolução de Fevereiro, ainda no mesmo ano, mas foi tomada pelo outro grupo revolucionário. Mesmo que tenha sido uma invasão, o cenário não gerou muito sangue, mesmo com alguma resistência dos que já estavam lá. 4. A morte de Lenin. Lenin era uma importante figura para a consolidação da Revolução Russa. Morreu quase logo após a ardua vitória. O Exército Vermelho, a Guerra Civil Russa em 1922, mas apenas 2 anos depois, o revolucionário veio a óbito. Durante uma série de ataques que aconteceram no dia 21 de janeiro de 1924, seu cadáver foi embalsamado e ainda hoje é exposto em um mausoléu em Moscou, na Rússia. 5. Revolução dos Bichos é uma alegórica da Revolução. O famoso livro de George Orwell, publicado em 1945, há uma metáfora para os acontecimentos sucedidos da Revolução durante seus anos de transformação. Na obra, os animais da fazenda se juntam para derrubar seu dono,
o Sr. Jonel, e os porcos tornam-se líderes da revolução. O maior deles é Old Major, que seria Lenin na alegoria. Morre logo após a vitória. Depois disso, Snowball, Trotsky e Napoleão Stalin passam a disputar o poder no local, mas com o tempo Napoleão conquista a liderança e Snowball é mandado para o exílio. 6. O dia decisivo. Ao longo de todo o mês de março, inquietude de agitação tomavam as pessoas de Petrogrado, mas em 12 de março a revolução já tomava forma. Naquele dia, o regime Volhynsky, o exército de César Nicolau II, formou um enorme motim e se juntou ao movimento popular da Revolução Russa, e se tornaria um dos mais espontâneos da história. Por volta de 60 mil soldados do ex-imperador foram convertidos à causa da Revolução. Bom, a Revolução Russa foi um conjunto de eventos sociopolíticos ocorridos em 1917. Anteriormente, a Rússia possuía estruturas atrasadas em relação ao resto do mundo, tanto no campo econômico quanto político. A monarquia absoluta, e a recém-formada classe trabalhadora são pontos importantes nesse cenário. Em um período em que teorias liberais e socialistas chegavam ao país, a revolução pode ser dividida em duas fases.